Alô? 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 Planeta Terra! Alô, alô! Sejam muito bem-vindas. Começa agora mais um episódio do podcast Alô Ciência. Eu sou o Arnone. Eu sou a Bala. Eu sou o Marx. Eu sou o Jefferson. E eu sou o Caramelo. Equipe quase completa, né? Quase. Hoje vamos tratar de um tema muito importante, que é a educação. Na última semana, na verdade, o governo do Jair Bolsonaro, junto com o ministro da Educação, tomaram duas iniciativas que mexem bastante com a educação brasileira. E acho que hoje a gente vai trazer um pouco de dados e tentar discutir o que isso afeta no nosso ensino superior e básico. Quais foram essas medidas e como que elas afetam e o que a gente espera da educação daqui pra frente, né? Se é que a gente espera alguma coisa. É isso. É bom que hoje eu tava bem tranquilo pra vir aqui, vim refletindo. Aí eu fiquei agora 2 horas no trânsito, então eu cheguei bem com vontade de falar mal do governo. Antes da gente partir para nossa pauta, vamos recados rápidos? Se você quiser encontrar a gente nas redes sociais, entra lá, Facebook, Twitter, Instagram, o que mais? YouTube. Boa! Nele somos o /alociência. Se você quiser também contribuir financeiramente com o nosso projeto, você pode entrar no apoia.se/alociência ou no patreon.com/alociência. Lembrando que além da contribuição financeira, fazer aquela divulgação do podcast ajuda bastante, além da avaliação no iTunes e nos agregadores de podcasts. Segue a gente no Spotify, a gente fica feliz quando aumenta o númerozinho lá. Estamos chegando em quase 5 mil. Excelente. Ouvintes. Muito bom. E para dar mais um destaque, ressaltar mais uma vez, a gente está postando mais vídeos agora, então se inscreve lá, divulga para as pessoas para a gente conseguir crescer também no YouTube. Inclusive lançamos um vídeo hoje que dialoga muito com esse episódio. Tudo isso e muito mais você encontra no nosso site. No último dia 26 de abril, o presidente Jair Bolsonaro disse que estava pensando em redirecionar os recursos de faculdades como filosofia e sociologia para outras áreas, como engenharia, medicina e a veterinária. 4 dias depois desse anúncio do presidente Bolsonaro, o ministro da Educação, o Abraham Weintraub, ele anunciou um corte de 30% nas universidades federais. Inicialmente, esse corte afetaria apenas 3 universidades, que é a Universidade de Brasília, a Federal da Bahia e a Federal Fluminense. A justificativa do ministro é que isso seria uma resposta à balbúrdia, o marxismo cultural que essas universidades causam. Então, elas teriam 30% da verba cortada. Após esse anúncio, vários setores disseram que isso traria uma perseguição ideológica dessas instituições e isso viola a liberdade de cátedra e autonomia dessas universidades, que é previsto em Constituição. Como pegou meio mal isso, o ministro resolveu fazer algo melhor, que foi estender o corte para todas as universidades. Então, 30% do orçamento discricionário das universidades foi contingenciado. E aí, galera do Alociência, aqui é a Jeane de Fortaleza, e eu entrei no curso de comunicação da UFC em 2008. Eu fiquei até 2013 e vi toda uma revolução de geração de bolsas. Nos grupos de pesquisa e extensão que eu participava, a gente sofria, entre aspas, porque tinha bolsa sobrando. Eu digo sofrimento porque era uma disputa acirrada entre os grupos para achar bolsista. Era muito trabalho e se não encontrasse a pessoa, o dinheiro voltava. O terror do dinheiro voltar, né? Mas pelo menos tinha dinheiro. Hoje eu não volto mestrado porque não existe mais bolsa e eu não tenho condições de me manter sem estar trabalhando. A balbúrdia da minha época era ficar de 8 às 18 em aula, tirando aquela horinha da fila do RU. Outra balbúrdia que eu me envolvi depois dessa época de aulas integrais era sair correndo da UFC para dar oficina em 4 escolas da rede públicas, ministrada pelo grupo de extensão que eu fazia parte, que era o TVES, em parceria com a afinada ONG Ensine. Saudade das ONGs, né? Porque foi outro grupo que morreu, foi o primeiro grupo a morrer depois de tanto descaso.
Toda essa balbúrdia era paga com dinheiro público. É um pequeno absurdo, né? Foram 5 anos sendo bolsista, participando de inúmeras balbúrdias que contribuíram para um pensamento crítico de muitas crianças. Hoje, algumas dessas crianças que foram meus alunos estão em universidade e eu fico muito feliz quando vejo que eles se manifestam contra esse governo. É um sinal, né, do meu trabalho e que eu contribuí com essa balbúrdia que está tão sendo massacrada agora. Bom, vamos lá. Acho que, assim, não é o primeiro corte que a educação sofre e nem será o último. Mas o que chama mais atenção desse corte atual que o Abraham Weintraub trouxe pra gente? Posso te atropelar um pouquinho? Sempre. Na verdade, eu queria até fazer uma ressalva antes da gente entrar no governo Bolsonaro e falar um pouco dos cortes. Acho que era legal a gente contextualizar como que estava a educação antes. A gente sabe que o governo do PT teve uma série de problemas, mas por conta da gente viver numa época de vacas gordas naquela época, o investimento em educação ele era maior. Acho que é importante a gente trazer alguns dados. O que vocês acham? Acho importante, porque daqui a pouco vai vir, no nosso bingo, vai vir mais... E na época do PT? A gente exatamente. já corta isso pela já raiz. vem, né? Então, muito rapidamente, assim, alguns dados de algumas reportagens que a gente pegou. Entre 2002 e 2014, integralmente o governo do PT, o número de graduações passou de 2.047 para 4.867. O número de matriculados na graduação subiu de 500 mil, aproximadamente, para 900 mil. A pós-graduação saltou de 48 mil para 203 mil. E foram fundadas 18 novas universidades federais e 173 campi de instituições federais. Além disso, a gente pode falar na política de cotas, onde os negros começaram a acessar mais a universidade. Teve a Lei 12.711, segundo a qual 50% dos estudantes devem ser da rede pública, e sem falar em programas mais diretos, que é o ProUni, FIES, etc. Então, até 2014, a gente tinha uma época bem positiva para a educação, né? Sobrava dinheiro, a crise não tinha chegado no Brasil, então acho que isso tem o mérito do governo de saber investir na educação. A gente não está debatendo qualidade, a gente está debatendo a quantidade de verba, acho que isso é importante também, porque se a gente for entrar no método de uma análise qualitativa aqui, vai ter uma série de problemas que a gente poderia dissertar sobre, mesmo nos programas como ProUni, etc., mas acho que o foco não vai ser muito esse. Mas a partir de 2014 também os cortes começa a bater um pouco mais da crise, que culmina com a queda da Dilma em 2016. A gente tem um corte no orçamento das universidades, o orçamento passa de 7,1 bilhões para 4,2 bilhões. E aí, em 2016, a casa cai de vez. A gente passa para 6,8 bilhões para as universidades e 3,4 para institutos federais. E em 2018, ainda antes do Bolsonaro assumir, 5,8 bilhões para a universidade e 13,1 bilhões para os institutos federais. Então, os cortes já vinham sendo feitos. A grande questão agora, e que a gente vai discutir com o governo Bolsonaro, é que a gente tem não só um corte de verba muito maior, mas também um combate ideológico ao que, segundo eles, acontece na universidade, né? Que é o que o Arnone colocou como marxismo cultural, etc. Acho que antes da gente começar a gravar esse episódio, a gente estava conversando aqui e a Bala chamou a atenção de que esses cortes, a princípio, esse redirecionamento dos recursos, eram de cursos bem específicos, né, Bala? De filosofia e sociologia. Ele usa como argumento que eram cursos que produzem pouco, né? Tá travado. Pode ir. Esse discurso ideológico, né, do marxismo cultural fica bem claro pela fala do Weintraub, dizendo que existia balbúrdia, né, nas universidades. A gente lembra que a Federal Fluminense foi a universidade onde foi hasteada uma bandeira durante a campanha presidencial. Se eu não me engano, o curso de Direito hasteou uma bandeira Direito da UFF antifascista. Então é esse tipo de atitude que leva o governo a classificar essas universidades como universidades que praticam balbúrdia, né? O ministro também chegou a argumentar que essas universidades têm baixa produção acadêmica, né? Sendo que, na verdade, elas estão entre as 20 melhores do país, segundo o ranking universitário da Folha.
que é um dos mais conceituados, né, daqui do país. Queria aproveitar essa fala da Bala para dizer que ao longo desse episódio, nós vamos reproduzir vários áudios que a gente recebeu de ouvintes e amigos nossos que estudam nessas instituições, estudam em universidades federais, para dizer o que eles viram ao longo desse percurso deles lá. Acho que é legal a gente falar dessa questão do marxismo cultural aí, que ele quer combater, que entra como uma das grandes bandeiras, né? A Bala colocou, tem a questão do marxismo cultural e o combate ao alto custo e à baixa produtividade das universidades públicas. A questão do marxismo cultural, para mim, ela reflete muito o alinhamento com o discurso do Olavo de Carvalho, que é uma pessoa que, honestamente, eu lamento a gente ter que falar sobre. O Olavo de Carvalho era para estar esquecido lá nos confins do YouTube, porque nada tem a acrescentar politicamente à sociedade. E assim, só fazendo um parênteses muito rápido sobre ele é uma pessoa que de fato leu muito, aparentemente, pelo menos, tem uma retórica muito boa, não por acaso ele tem um monte de seguidores, tá certo que os seguidores aparentemente não são Muito críticos, mas ele tem uma retórica razoável. Agora, essa questão do ódio que ele nutre ao ambiente onde se constrói conhecimento, né, que é o caso das universidades, para mim mostra muito o quanto ele gostaria de ser reconhecido por esse ambiente, ele não é, sinceramente, fazendo um parênteses rápido. Inclusive eu vou linkar um texto que fala sobre o Olavo de Carvalho na postagem, que conta um pouco do que ele é, de quem ele, o que ele estudou, e isso vai ser rápido no texto. Um parágrafo a gente mata isso. Um parágrafo não, meia linha. É só falar astrologia, né? Porque eu acho que é importante a gente saber que tipo de pessoa está dirigindo o plano educativo para o país, assim, que tipo de educação a gente vai ter. Né? O que é triste usar essa palavra em vão, né? Intelectual. Mas isso vem de um projeto do governo de acabar com polos intelectuais do país, porque na teoria a primeira desculpa que foi utilizada foi vamos tirar um gasto da universidade para investir em educação básica. Então, se eu não me engano, acho que foi o Eduardo Bolsonaro, um dos filhos do Bolsonaro, que colocou que com um aluno na universidade eu conseguiria colocar 10 na educação básica. Então eles falaram assim, vamos tirar verba da Universidade Federal porque o cobertor está curto. Tira das universidades e coloca na educação básica. Só que logo depois, dias depois, eles anunciaram cortes na educação básica também. E acho que tem várias análises que a gente pode fazer desse discurso. Acho que o primeiro é essa análise binária que eles fazem, ou a gente investe em educação básica ou em universidade. E também, começando que essa divisão binária não faz sentido nenhum, né? Se a gente só tira da universidade para investir em educação básica, acaba perdendo um monte de benefícios que a universidade traz para o país, de mão de obra um pouco mais especializada, enfim. Não, é produção de remédio, produção de vacina, hospitais, tudo isso está aqui dentro, né? Ou mesmo a formação de professores para a educação básica, né? Pensa que se você tira um graduando e coloca 10 alunos, mas você pode estar tirando um professor que vai poder dar aula para, sei lá, quantas centenas de alunos ao longo da carreira dele, se ele for um professor da escola pública federal, né? Eu acho que assim, se a gente for levar ao extremo esse argumento dele, precisa tirar de um lugar para pôr em outro, então vamos fazer o seguinte, vamos tirar do salário dos ministros. Vamos tirar daí. Não. E veja bem, não é enxugar a máquina pública como o Bolsonaro promete, porque isso daí do jeito que é feito, é uma inconsequência de nem saber que tipo de cargo existe, a ponto de você demitir a pessoa que é responsável por demitir as pessoas, que já foi feito, mas sim de pega esse cara, quanto que é reservada a verba para esse monte de deputados que estão lá há 30 anos muitas vezes sem fazer absolutamente nenhum projeto de lei. Então esse argumento dele é falho, né? O dinheiro não vem do mesmo lugar, as coisas não são A mais B do jeito que ele coloca, de uma forma, inclusive, bem oportunista. Acho que uma coisa que mostra um pouco a falta de organização e a falta de linha do governo é que a ideia inicial, o que foi defendido, é que o governo faria o corte em universidades, e isso está citado no jornal Cidade Online no dia 2 de maio, e esse corte se devia às universidades não terem prestado contas de maneira adequada. Porque não poderia falar que é porque pendurou a bandeira lá antifascista. Até porque aparentemente eles identificaram que essa bandeira falava mal deles. O que eu acho que é um problema também. Esse fato aí que eles colocaram que
as universidades não prestaram conta, foi desmentido pelo Estadão, uma matéria que foi lançada dia 7/5. E aí depois houve a expansão de cortes para as universidades e institutos federais. Também porque pegou mal dizer, né? A questão da balbúrdia, ficou um negócio meio desalinhado, bagunçado. Então foi isso que o Arnone falou, ele expandiu para todo mundo. E aí vai sepultando a educação, não tão aos poucos assim, né? Então, eu acho importante a gente lembrar um pouco também que essa questão do combate à esquerda e ao marxismo cultural na educação, ela não veio agora com esses cortes, né? A gente está vendo há muito tempo, na verdade, o Bolsonaro atacar a educação. Aqui em São Paulo foi instituída a CPI das universidades paulistas, né? E é uma coisa assim, o argumento não é onde é que está sendo gasta a verba das universidades. É justamente, aqui nessas universidades tem muito marxismo cultural rolando solto, então a gente tem que combater isso. Então não é um argumento sério. Além disso, a gente também tem o Bolsonaro falando sobre a Lava Jato da educação, falando que gasta-se demais com educação no país, então a gente tem que fazer uma Lava Jato para ver para onde é que está indo toda essa verba. O Escola Sem Partido também é um projeto absurdo, né, na verdade, de tentar tirar qualquer tipo de doutrinação que, sei lá onde é que eles estão enxergando doutrinação dentro da sala de aula, né? Esses incentivos para os alunos filmarem professores dentro da sala de aula, tudo isso faz parte de um grande projeto que, com esses cortes nas universidades, a gente está vendo mais uma etapa tentando ser cumprida agora, né? Isso daí vem também, casa muito com o que a Bala falou, os cortes em pesquisas que, segundo o governo, teriam um viés ideológico. O que é viés ideológico? Vai ser cortado o dinheiro de pesquisa com viés ideológico de esquerda ou qualquer viés ideológico? E, segundo a Constituição, não cabe ao governo escolher com o que vai ser pesquisado. Porque ele coloca lá, com viés ideológico. Só que, a partir do momento que ele define esse viés, qualquer coisa para ele pode ser esquerda. Tudo que vai contra o que ele acredita pode ser esquerda. Então você pega desde discussões de direitos humanos, coisas básicas, ou discussões do curso de filosofia, sociologia, essas coisas, vira tudo de esquerda. Qualquer crítica ao governo. Exato, o inimigo é tão etéreo que você encaixa ele em qualquer lugar. Eu não gosto disso, isso é esquerda agora. Inclusive essa Lava Jato que a Bala falou, ela tem como função, né? Esse nome vem por conta do suposto sucesso aí da Lava Jato e tal, do Sérgio Moro. Ela vem com a função de fazer um pente fino, né? Como a Bala disse. E ela é contra o que eles chamam de agenda globalista e a fábrica de militantes políticos que ocorre no ensino superior. Então, e segundo eles, tudo isso significa apurar irregularidades nas universidades federais. E, cara, eu não entendo em que pé que eles acham que tá a militância política da esquerda. Eu gosto desse otimismo deles, de achar que a universidade fabrica militantes políticos e que eles são de esquerda. Eu acho que, assim, se a universidade tivesse 50% dessa fábrica de militantes de esquerda que eles acham que tem, o Bolsonaro não tinha nem chegado no poder. Olá, pessoal da Holociência. Meu nome é Kemily e eu estudei na Universidade Federal do Paraná. Relatando um pouco da minha experiência, desde que eu entrei na faculdade em 2012, antes de ir para a sala de aula, eu fui para um programa de educação tutorial, que é um programa do governo, nomenclatura mais curta, PET. E a ideia dele é, oferecendo uma bolsa, que é equivalente à de iniciação científica, que os alunos possam fazer projetos de melhoria do curso de graduação. Tem o PET em todos os cursos, pelo menos na minha universidade, é uma comunidade bastante grande. Dentro deles, você desenvolve também pesquisas. Ele contempla os 3 pilares da universidade brasileira, que é pesquisa, ensino e extensão. Então a gente prezava muito para ter projetos nessas áreas, seja isoladamente ou quando, na melhor dos casos, contemplando mais de um dos pilares. Era sensacional porque, além de oferecer treinamento, curso de melhoria para os alunos, curso de oratória,
A gente desenvolvia as pesquisas científicas, mas também ia nas comunidades. Eu lembro que teve uma atividade tão interessante que foi fazer telhado verde numa escola pública, perto da nossa, com crianças. Eu fiquei 2 anos quase 2 anos e meio. O tempo limite, assim, para receber certificado e padronizar a atividade são 2 anos. Eu acabei ficando um pouco mais, porque lá você podia entender a universidade e sentir a universidade como algo que você se importa, assim, algo como sua segunda casa mesmo, algo que você, durante a graduação, vai dar o seu melhor, não só dentro da sala de aula, mas para construir um ambiente melhor, assim, para todo mundo. Então, de forma geral, eu sempre vi a universidade, eu sempre vesti muito a camisa da universidade. Eu entendo que a universidade ela tem muitos pontos negativos, porque quando você veste a camisa, você não pode fechar para as falhas da sua própria organização. E os pontos negativos, eles estão muito mais atrelados, talvez a uma conexão maior da universidade com a comunidade, ou da universidade com a indústria. Às vezes eu sinto que a gente deveria estar passando mais o conhecimento ou produzindo coisas mais práticas, mas daí para ter a ver com balbúrdia, para ter a ver com pessoas andando pelada no campo, para ter a ver com trabalho de má qualidade, não é assim que acontece. O que eu sinto é que falta mais investimento para que mais pessoas capacitadas desenvolvam trabalhos mais eficiente, sabe? Saia um pouco dessa bolha que é a universidade, de desenvolver, por exemplo, um projeto de infinitas páginas que talvez ninguém um dia vá ler, mas para isso você precisa de investimento para que se coloque um trabalho um pouco mais prático, com resultados mais confiáveis e mais aplicáveis, para que haja uma relação realmente da universidade com a sociedade. Então, para isso você precisa de mais investimento, seja público ou seja privado. Eu lembro que na minha universidade a gente tinha parcerias ótimas com empresas, onde os dois ganhavam e os dois se sentiam satisfeitos. E corte de investimento é realmente fadar a universidade, que é um investimento a longo prazo, a talvez uma quebra, a um fracasso, e é um fracasso que vai ser sentido em todos os campos da sociedade. A princípio, os cortes foram anunciados como cortes, né, no geral nas universidades, mas depois ele foi diferenciado para o que são cortes das verbas discricionárias. Então, o que isso significa? A universidade ela tem 2 tipos de gastos, basicamente, que são os obrigatórios e os discricionários. Dentro dos obrigatórios estão, por exemplo, o salário dos professores, que isso, a princípio, segundo o ministro da Educação, não vai ser alterado. Mas dentro do discricionário, que é onde vão ter os cortes, tá gastos com manutenção, infraestrutura, conta de água, conta de luz e bolsas. E a gente viu no último dia que algumas bolsas já foram cortadas das universidades, inclusive aqui do Instituto de Biociências da USP, que inclusive tem departamentos com nota máxima no conceito da CAPES, receberam cortes de bolsas. Então, algumas pessoas... E o próprio ministro usa esse argumento num vídeo maravilhoso, no qual ele usa bombons para ilustrar a explicação dos cortes, de que o salário dos professores está garantido. O que a gente está fazendo é pegando parte desse gasto aqui e usando para gastar mais tarde. O que a gente sabe que nada mais é do que segurar para tentar aprovar a reforma da Previdência, né? Na verdade, os cortes das bolsas, né, primeiro ele fez esses cortes, que cortou de todos os departamentos, independente da nota. Hoje de manhã a CAP soltou uma nota falando que, na verdade, eles voltaram atrás nessa decisão e só vão cortar as bolsas de programas de pós-graduação que tem nota 4 ou 5. Então, os programas de pós-graduação que tem nota 6 ou 7, que 7 é a nota máxima, elas ainda vão manter as bolsas que eles já têm. Eu espero, sinceramente, que esse episódio a gente lance e ele fique datado logo. Que as pessoas ouçam daqui a um mês e falem assim, nossa, lembra quando ele queria contingenciar os 30%? Tomara que ele fique datado nesse ponto, né? É. Tipo,
Lembra quando ele queria, ele não contingenciou? Só para esclarecer um negócio, que eu acho que esse contingenciamento, esse corte das bolsas, na verdade, as bolsas que já estão em andamento, os alunos que já têm a bolsa, essas bolsas já estão garantidas. Eles não vão cortar essas bolsas. O aluno que já tem a bolsa não vai perder essa bolsa. Até o fim do contrato, né? Que é 2 anos de mestrado e 4 anos de doutorado. Isso, exatamente. Só que, por exemplo, os departamentos, independente do tipo, eles ganham algumas bolsas da CAPES ou do CNPq, e essas bolsas do departamento, às vezes ela fica ociosa, ou seja, ela não está alocada por um aluno, mas ela vai ser usada para o próximo processo seletivo que esse departamento vai fazer. Então, aqui no caso de alguns institutos, eles já tinham feito o processo seletivo, então tinham pessoas que já estavam contando com essa bolsa, e quando eles cortaram a bolsa, as pessoas ficaram desesperadas. Tipo, elas estavam esperando só para se matricular, porque, sei lá, estavam pedindo demissão do trabalho, entendeu? Inclusive, tem uma pós-doutoranda que o nome já saiu no Diário Oficial, passou em edital, e a bolsa dela foi uma das que foi recolhidas. E é um pós-doutorado, né? Não é uma bolsa pequena para uma pessoa conseguir se remanejar financeiramente. Então, assim, resumindo, não vai afetar as bolsas que estão em andamento, mas vai afetar o futuros editais e futuros formação de doutores e mestrados, que é quem produz a pesquisa, principal quantidade de pesquisa no Brasil. Quando a gente para pensar e fala assim, mas então não vai atacar o salário dos professores, não vai atacar as bolsas que já estão. A gente tem que entender que a universidade de educação não se faz só do salário dos professores e bolsa de aluno, né? Se você não tem uma universidade que tem uma estrutura física que você não consegue manter com manutenção, com limpeza, com essas coisas, não adianta nada você ter o professor com salário em dia ou o aluno recebendo a bolsa se a estrutura da universidade se não consegue ter dinheiro para fazer coisas básicas. E isso acaba juntando com o corte que teve em ciência e tecnologia nos últimos governos, e o Bolsonaro aumentou, contingenciamento também, cortes na área de meio ambiente. Esse corte que foi feito agora nas universidades, como o Marx citou no começo, é todo um projeto que vem sendo feito. Não é uma coisa de, estamos precisando de dinheiro agora, vamos só segurar 30% da universidade. É uma coisa que é um projeto mesmo para sucatear um monte de áreas que são importantes para a tecnologia, ciência e educação no nosso país. O que vai acabar gerando uma grande fuga de cérebros do nosso país. Então, hoje, na moral, se eu fosse presidente de qualquer país, eu ia olhar o Brasil e falar assim, tem uma galera lá que está formada, que é doutor, mestre, enfim, está com uma formação muito boa, só que eles não têm perspectiva nenhuma de ficar no país deles. Se você oferecer água e pão para essas pessoas, elas vão sair do Brasil e vão fazer a pesquisa em outros países. Então você vai ter uma mão de obra muito especializada já, que vai aceitar hoje basicamente qualquer coisa, porque aqui no Brasil a gente não tem nem qualquer coisa. E aí pensando no desenvolvimento nacional, né, pensando no Brasil, assim, o que a gente espera, né? Essas pessoas vão para outro país, vão gerar conhecimento, remédio, sei lá, para os outros países, e o que a gente vai ter que fazer depois? Comprar. E sem contar que a gente gastou muito dinheiro na formação dessa pessoa. Essa pessoa está desde a educação básica, desde o maternal, aqui no Brasil, utilizando dinheiro público para estudar. Na hora que ela chega no ápice, entre aspas, da formação dela, que é um doutor, um pós-doutor, você pega e leva essa pessoa para fazer ela desenvolver, em outro lugar, contribuir em outro lugar, exatamente. Acho que assim, esse episódio ele tá caminhando para ser um grande desabafo. A gente pegou um monte de informação e juntou com outras informações assim. Por quê? Basicamente é o que o Jefferson disse. Quando o governo anuncia o corte, aí de fato fala, a economia está difícil, o Paulo Guedes falou assim, a economia está difícil, tem que cortar. De fato, a economia realmente está crescendo. Derretida, né? Está crescendo muito menos do que estava previsto crescer e tal, então tem que cortar. Só que o que deixa a gente mais puto é saber que está cortando de coisas que não tem que cortar. Ainda mais porque esse governo foi eleito com o discurso do a mamata vai acabar e está acabando tudo nesse país, menos a mamata. Sobre a questão das bolsas, tem um post de um professor aqui da Ecologia, o Paulo Guimarães, miúdo, que ele faz uma comparação assim, dos valores gastos nas bolsas de doutorado e alguns valores que o governo poderia ter cortado, que não da educação, para cobrir esses gastos. E aí ele fala que no governo atual, gastos para publicidade nos 3 primeiros meses de governo foram 13,3 milhões de reais. Então, se você contar que uma bolsa de doutorado pela CAPES tem valor de R$ 2.200 e que ela dura 48 meses, 4 anos, né? Então, isso vai dar um total de
105.600 para formar um aluno de doutorado. Então, com 3 meses de publicidade do atual governo, isso daria para formar 126 doutores financiados pela CAPES. Se a gente somar o tempo de formação desses 126 doutores, daria para junto esse valor financiar 503 anos de estudos, espalhados por vários estudantes ao longo do ano, de doutorado. E tudo isso pra gente gastar com uma publicidade feia. As propagandas do governo são feias. Mas é uma anti-estética. Tem uma anti-ciência e é uma anti-estética. Eles não querem ser estéticos. Eles pegaram qualquer coisa e fizeram... Tem galera que fala assim, qual que é a semiótica dos logos do Bolsonaro? Ser feio. Mas é isso, é negar qualquer senso estético. É pra mudar o que tá aí. É de fato, não é pra mostrar uma coisa mais simples e mais perto da população. É de fato isso, faz parte. É anti-estético. Basicamente é aquela famosa, dinheiro tem. É só da onde que a gente tá cortando. E dentro das coisas que eram uma promessa, mesmo na fala do ministro aí, né, de manutenção da educação básica, já que não sei quantos graduandos eu coloco X crianças na creche, a educação básica contou com uma série de cortes. Se a gente pegar estruturalmente, em relação à infraestrutura de fato no ensino básico, a gente já teve 30% da verba que era destinada a essa parte congelada. Na educação infantil, que são as creches, onde ele ia investir mais, 15% da verba foi congelada. No EJA, 41% da verba foi cortada. Isso assim, pegando dados gerais. Então, não venha me dizer que é para colocar na educação básica, porque para lá também não está indo. Somando a isso, as bandeiras às quais o governo se propõe a combater, né, a construir, sei lá, quando ele põe esses cortes, que era combater o marxismo cultural e a baixa produtividade, também não fazem o menor sentido. O marxismo cultural, eu acho que eu não vou nem comentar porque a gente já comentou um pouco, a gente vai deixar linkado um programa do Nexo, que é um podcast que é excelente para debater aí o que é e o que não é marxismo cultural. Agora, sobre a produtividade, que segundo ele é baixa, 95% das pesquisas vêm de universidade pública. E só para ter um outro dado aqui, das 50 instituições que mais publicaram pesquisas científicas no Brasil, 44 são universidades, 36 federais, 7 estaduais e uma particular. E 5 são institutos de pesquisa, e um é um Instituto Federal de Ensino Técnico. Então não dá para você dizer que instituição pública, que universidade pública não produz. Quem que está produzindo então? Esse 5% é maior? Que conta que é essa? Tá certo, o governo não é famoso pela sua grande habilidade de fazer conta, mas o número aqui, ele facilita, né? Então, mas a gente estaria sendo até inocente de achar que tudo isso não foi de caso pensado, né, do governo. Na verdade, o que está acontecendo aqui é um grande movimento anti-ciência, né? Caramba, né? O governo está atacando... Não me coloca nesse bolo, não. Não tem nada a ver com isso. isso. Não sou dessa gente, não. O governo está fazendo um grande ataque aí às universidades que são, como o Marx falou, o grande centro produtor de conhecimento do país. E a gente sabe qual é a opinião do presidente, né, a respeito de ciência. O cara que coloca Deus acima de tudo, todos, não sei qual que é o nome, o slogan dele. Ele baseia, basicamente, assim, tudo o que ele fala é baseado em negacionismo de ciência. Então, assim, ele está, de fato, atacando aquilo que mais ameaça ele, né? Que são dados, que são conhecimentos concretos, que são pesquisas. Ele não tem nenhum interesse em manter o conhecimento sendo produzido aqui no país, né? Para ele, ele só tem a perder com isso, na verdade. Basicamente, ele quer acabar com esse conhecimento mais especializado e quer formar mão de obra. É isso, ele quer fazer... E fazendo agora uma defesa do Bolsonaro, a gente não pode dizer que não foi avisado, porque no nosso episódio 50, que foi o especial eleições que a gente fez, eu lembro que no plano de governo dele, ele estava dizendo que ele ia investir mais em educação básica. E a gente até chegou a falar que, enfim, não precisa fazer um em detrimento do outro, não precisa acabar com o investimento em universidade para fazer educação básica. Mas esse era um plano do governo já na carta-programa, a gente não foi pego de surpresa. O que a gente está aqui revoltado é a forma como está sendo feito, obviamente. A gente está revoltado, infelizmente, porque ele fez o que ele prometeu, né? Que é uma pena. Não, mas se você considerar que houve um corte aí de
2,4 bilhões de reais na educação básica, nem o que ele prometeu ele tá fazendo. Bom, acho que caminhando agora mais para os finalmente do nosso episódio, acho que ele ficou uma colcha de retalhos de vários desabafos, de várias coisas, mas mostra um pouco o modus operandi desse governo, né? Acho que, por exemplo, utilizar vídeos e trechos e coisas que ele ouve falar de universidades, que de fato, não estou dizendo que na universidade não tem alguém que está pelado em algum momento, mas você pega uma coisa que acontece pontual e tenta levar e expandir como se isso fosse uma regra dentro das universidades. Que é a mesma coisa que ele fez com o Carnaval, por exemplo. Quando ele divulga o vídeo lá do Golden Shower, ele quer deslegitimar todo um movimento gigantesco que é o Carnaval, que acontece com milhões de pessoas. Ele pega um ato específico e usa isso como cortina de fumaça. Então é a mesma coisa que ele está fazendo com a educação e é a mesma coisa que ele vai fazer com várias outras coisas. É pegar exemplos negativos de coisas que realmente podem acontecer para fazer esses cortes. Porque, de novo, não que não ocorram coisas nas universidades que realmente falta eficiência, falta deixar os gastos, o dinheiro, o investimento com melhores gastos. Tem realmente algumas coisas que acontecem aqui que a gente fala assim, nossa, de fato isso aqui, esse dinheiro não está sendo bem gasto. Mas de longe não é a regra aqui na universidade. A regra é muita gente se ferrando para fazer pesquisa, para fazer seu trabalho, tirando do próprio bolso para fazer as coisas. É instituto que não tem papel para fazer xerox. Isso porque a gente está aqui na maior universidade da América Latina, né? Não estamos nem falando de algumas universidades, por exemplo, que tem muito menos verba do que a nossa. E a nossa nem é federal, né? Ela é estadual. Mas enfim, eu já visitei universidades federais, conheço pessoas que se formaram lá, e o que menos tem é de fato pessoas peladas e fazendo marxismo cultural. O que tem lá é muita gente suando para fazer pesquisa no nosso país. Agora, assim, a gente faz as falas aqui, todos raivosos e tal, porque a gente fica puto mesmo com a situação que tá acontecendo. Mas, assim, a gente vê que tem gente que votou no Bolsonaro, ajudou a eleger esse governo, e olhando pra isso tudo também fica puto, que eu acho muito justo, na verdade. E pra essas pessoas, cara, que se arrependeram, olham pro quadro todo e falam, e se arrependeram de ter ajudado a eleger esse governo, eu acho assim... Ajuda a derrubar agora. Exatamente, ajuda a derrubar agora. No dia 15, vai rolar uma paralisação nacional em defesa da educação. Aqui em São Paulo, a manifestação vai ser no MASP, tá marcada para as 14 horas a concentração. Então, assim, não é o momento da gente ficar vestindo camisa como se fosse time de futebol. Isso aqui não é futebol, é política, é muito sério isso aqui. Vai determinar o futuro do nosso país pelas próximas décadas, no mínimo. Então, assim, não é a hora de ficar, mas o PT, mas... Eu avisei. Não é a hora de ficar eu avisei, isso que eu quis dizer. É hora, sim, gente, de se juntar para derrubar tudo isso que o Bolsonaro está representando para o país, que é retrocesso, que é corte em investimento onde não deveria estar acontecendo. Como o Arnone falou, a única coisa que não acaba nesse governo de fato é a mamata. Então, assim, é olhar para o que está acontecendo e falar assim, não, tudo bem, eu votei, me arrependi e não tá certo isso, a gente tem que derrubar agora. Eu concordo com tudo que a Bala disse e vou tentar ir um pouco além ainda. Acho que não só se você se arrependeu do governo Bolsonaro como um todo, mas se mesmo você concorda com o que o governo Bolsonaro tem feito até agora em outras áreas e tal, mas é inadmissível, é improvável que você concorde com esses cortes de educação. Você pode ser a pessoa que ainda é bolsonarista, que defende o Bolsonaro, mas é inadmissível a gente aceitar esses cortes na educação. Então, mesmo você que ainda confia nesse governo ou, enfim, tem concordância com coisas que ele faz, para um pouco para pensar se a sua pauta é realmente a educação ou não, porque não dá para, independente do governo, se você apoia ele ou não, apoiar isso que está sendo feito com a educação. E se você é daquelas pessoas que acham que realmente a gente está aqui tudo pelado fazendo orgia na universidade, eu te convido pessoalmente a visitar alguns dos laboratórios para você ver o tamanho das orgias que a gente faz. Porque, de fato, o quanto as pessoas dão gás aqui
para conseguir publicar um paper, conseguir construir algum conhecimento que vai ser revertido para a sociedade, com a verba que elas têm com isso, ou que elas não têm muitas vezes, isso sim é falta de respeito. Não o que o governo está supostamente colocando que é feito na universidade. Então, assim, conheça, é aberto aqui. Claro que tem questões, mas conheça o que a universidade de fato produz. Não acredite em qualquer pataquada, porque isso, desculpa a sinceridade, mas é uma pataquada sem fim. Você colocar que as universidades mais importantes do país são repletas de gente pelada andando de um lado para o outro fazendo marxismo cultural, porque simplesmente não tem cabimento. Acho que se você não tem a possibilidade de ir numa universidade, conversa com alguém que faz parte da universidade. A gente recebeu áudios aqui das pessoas que estão dando depoimentos do que acontece na universidade e como funciona. Eu acho que, sinceramente, as pessoas estão muito mal informadas do que está acontecendo aqui dentro. E assim, fazendo até uma ressalva, pensando melhor, eu acho que dificilmente alguém que acha que a universidade é isso, está nos ouvindo agora. Mas você que está nos ouvindo e que tem aquele parente que acha que é isso, como é o caso provavelmente de todos nós que estamos gravando aqui, ou pelo menos o meu caso e o do Arnone, que eu sei, joga essa, convida a pessoa, vamos lá então, vamos lá na universidade para você ver o tamanho da suruba que rola nos laboratórios. Bom, indo no que o Marcos acabou de falar, o prédio que eu e o menino Jefferson aqui fazemos pesquisa, que é o mesmo, só que ele faz no terceiro andar, eu faço no primeiro, ele vai cair a qualquer momento. A gente não é uma universidade federal, a gente é estadual, mas ainda assim a estrutura aqui do maior curso de biologia, que todo mundo gosta de falar, da América Latina, que não sei o quê, tem um prédio que tá tombando. O que é? São 2 prédios e um tá caindo em cima do outro. Não sei bem, eu sei que o chão meio que está cedendo, acho que são vários problemas. Tem um que os prédios estão afundando, e o outro que, acho que um prédio mais novo do que o outro, e eles estão só encostados um no outro, assim. Mas você anda por dentro dos dois, né? Uhum. E aí eles meio que afastaram há uns anos atrás. Aí. E deu uma separada nas paredes. Então, assim, na iminência de alguém esquecer um cigarro ligado ali, de alguém esquecer um cigarro aceso, aquilo ali pega fogo, cai e não tem nenhuma estrutura para incêndio de saída de emergência. E só tem o quê? Bicho no álcool, bicho seco, papelaria e armário e 5 sprinklers, tudo, né? Então, e os gastos cortados, né, foram exatamente para esse tipo de coisa. Exatamente. Então, a probabilidade de acontecer um incêndio em qualquer universidade federal aí só tá aumentando. Se a gente parar para pensar, o FRJ, que sustentava o Museu Nacional, né, que ainda é, né, seria esse tipo de investimento que poderia ter salvado o Museu Nacional de um incêndio. Não, tem institutos e universidades que vão receber cortes que o hospital da universidade vai fechar. Só tristeza, né? Não tem muito o que comentar. Bom, vamos se distrair aí, gente. É isso? Então, até o ato, é isso? Acabou isso aí. Acabou. Tem que aguardar. Até quarto. Falou, galera.